Se você se deparar com algum desses animais que podem ser considerados como silvestres, como capivara, morcego, sapo, cobras, como que a gente pode agir? Né? Tiu. Então, em algumas regiões, seja de São Paulo ou não, existe alguns riscos relacionados aos animais que são silvestres. A gente tem que saber quando nós podemos colocar a mão, de que maneira, se temos conhecimento técnico ou não, ou a quem nós deveremos acionar, certo? Como, por exemplo, na região da Grande São Paulo e no Grande ABC, quando nós estamos, São Bernardo do Campo, por exemplo, é uma região com muitas áreas de mananciais. Essa parte da região de São Bernardo do Campo, nós temos mananciais como a Represa Billings, as cabeceiras, que é a Telha, e temos também o Rio Guaió. Além dessa parte da área de mananciais na região de São Bernardo, em Diadema há também uma parte, na Eldorado, da Represa Billings, conforme o mapa mostra, a parte de mananciais, que engloba São Bernardo do Campo, com grande preservação da Mata Atlântica, divisa com a Serra do Mar. São Bernardo do Campo faz divisa com Santo André, que é um município de grande preservação ambiental. São Caetano do Sul já é uma cidade mais industrializada, não tem nenhuma parte com córregos limpos e nem com represas. Mas Diadema, na região de Eldorado, na zona sul de Diadema, próximo da Vila Paulina, na parte que faz também divisa com a zona sul de São Paulo, cidade de Mar, Diadema ela tem uma parte banhada pelos mananciais Billings, tá certo? Então, todos esses pontos que nós mencionamos, e talvez alguém que tenha algum terreno em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá tem a nascente do rio Tamanduateí, Santo André tem a nascente do Rio Grande, a nascente também do Rio Pinheiros, fica em Santo André e Paranapiacaba. Então, são áreas de preservação ambiental e áreas de mananciais importantes. Além de muitos córregos que temos, tem o Córrego dos Couros, o Córrego dos Meninos, Rio Tamanduateí e tantos outros, que tem a sua mata ciliar, ele tem água e pode chamar vitores, ou chamar esses animais. A capivara, conforme essa imagem, esse é um filhote da capivara. Ele é um roedor, o maior roedor vivente, que ele pode atingir até 100 quilos. Eles são bem sociáveis, eles andam em bando de mais ou menos 20 indivíduos. Agora, o que acontece é que o seu filhote ele é pequenininho, parece um ratinho. Então, se você vê esse animal, não toque nele. Chame os órgãos ambientais, zoonoses, que são responsáveis por controlar esses animais. Por quê? Porque esse animal ele tem um carrapato. E esse carrapato ele é responsável pela febre maculosa. Essa febre ela tem entre os sintomas a febre alta, que já teve febre, sabe o desconforto que é para o corpo. Tem dores no corpo, dor de cabeça e até mesmo pode, em casos graves, levar ao óbito. Então, a febre maculosa ela é causada por uma bactéria Rickettsia, que é transmitida pela picada do carrapato. Se vocês forem ali para o lado da carrapato amblioma, se vocês forem na região
do Parque Tietê, na zona de São Paulo, fica ali no Vermelho Matarazzo, tem bastante capivaras lá no parque. E dá para você ver vários carrapatos, então é um risco muito grande, né? Além do carrapato, lá tem aquele tiqui, agora esqueci o nome dele. Parece um ratinho, me falou o nome daquele animal. E é um animal que gosta de roubar a bolsa de mulher, não me danado, né? Voltando aqui, então essa febre ela pode ocasionar um óbito. Então por isso é importante nunca tocar nesses animais. Outro ponto é o sapo. Então, apesar de muitas pessoas acharem que o sapo e as rãs, as pererecas, elas são assustadoras, mas na realidade elas são importantes para o biossistema. Ela demonstra que aquele lugar é saudável. É tanto que você não vê sapo nem perereca em rios sujos. Quem mora aqui na região do ABC, eu sou aqui há mais de quase 40 anos, né? Eu morava em Diadema, né? Então perto da represa, os sapos eles cantavam um pouco antes da chuva, né? Então demonstrava que eles têm outras funções, mas eles ficam em ambientes saudáveis. E eles se alimentam de pequenos insetos, baratas, mosquitos e assim por diante. Então, eles são muito importantes para o biossistema, né? Eles não são muito adaptáveis para ambientes poluídos. Os sapos, eles não têm essa questão de ser predadores acima para os humanos, mas sim apenas para poder se alimentar. Esse animal, ele, embora seja venenoso, ele não apresenta nenhum tipo de perigo para o ser humano. As pessoas jogavam sal no sapo antigamente, para tentar matar o sapo. Isso era, na verdade, era um mito, inclusive algumas pessoas usavam para alguns rituais. E isso daí acabou ocasionando a caça aos sapos, tá certo? O sapo ele não é o causador do cobrido, que é chamada de doença epizóster, que é uma doença que queima muito. Não é o causador dessa doença. Mas se você tiver que manusear o sapo, você pode pegar nele tranquilamente. Trabalhei com um rapaz, Rafael, ele pegava o sapo e falava: meu pai tem um terreno lá no Riacho Grande, o sapo com tranquilidade para poder manusear. Ele falou que não pode apertar, porque ele começa a expelir alguns líquidos para a sua produção dos seus predadores. Eles não transmitem essas doenças conforme mencionado. E algumas pessoas falavam que eles jogavam urina, xixi nos olhos para deixar as pessoas cegas. Isso é uma coisa mística, mito, né, que foi mencionado muitos anos atrás. Isso foi passado de geração em geração quando não se tinha o conhecimento. Ele tem um tipo de reservatório que é para reservar água e não para armazenar urina. Quem come a perereca é a cobra, tá certo? Então quem come a perereca é a cobra e também quem come o sapo, no caso geralmente a cobra e teiuco. Então eles fazem parte da cadeia alimentar, por isso que a gente não pode matar o sapo. Então o sapo você pode soltar ele, tentar colocar ele numa pá, soltar ele próximo do córrego que ele vai sobreviver, tá certo? Agora a cobra já é algo mais, assim, tem uma importância maior. Ela é predadora desses animais, entre esses que nós mencionamos, rato, sapo, entre outros. A cobra, ela tem a questão da que é peçonhenta e não peçonhenta. Vai lá, fica olhando para o rabo dela para saber se ela é peçonhenta ou não. Então, a cobra, gente, deve ser manuseada se a pessoa tiver equipamento certo, conforme tem nessa imagem, tá vendo? E também se você tiver o cesto para poder manusear ela e mandar para o centro de zoonoses. O importante, se você conseguir colocar um balde sobre uma cobra, beleza, mas é muito difícil você fazer isso aí devido a ela se sentir ameaçada, ela pode te atacar.
que o bote dela é muito rápido e só para quem conhece as espécies de cobra para entender se essas cobras elas são venenosas ou não. O que fazer? Ligar para o centro de zoonoses. Eles irão capturar essa cobra e mandar para o Instituto, geralmente Instituto Butantan, para realizar pesquisas. Geralmente as cobras, como aqui na região de São Bernardo, tem o Demarque, Nova Arenga, que fica bem próximo das represas. Então, as cobras têm essas características. Os morcegos. O que fazer com morcegos? Morcegos não são pragas urbanas, o morcego não é rato que voa, e eles também não são agressivos, mas porém eles não costumam atacar pessoas. Qual que é a questão dos morcegos que foram colocados em filmes que morcegos viravam vampiros e atacavam as pessoas? Isso causou um problema muito grande relacionado aos morcegos. Os morcegos eles são importantes para o biossistema, porque eles são polinizadores, eles espalham sementes para a alimentação. Então, isso daí é um fator que o morcego ele faz. Então, é importante a gente entender isso aí. Porém, o morcego ele é um causador de doença. Ele não é um transportador, como no caso da capivara, que tem o carrapato. Ele é o transmissor de doença. Então, o fungo histoplasma, ele pode causar doenças que afetam o pulmão da pessoa, dores, alguns e outros sintomas, e ele pode ocasionar até mesmo a morte. Como prevenir de ter morcego na sua propriedade ou na empresa? Evitar ambientes escuros. Se você vê um morcego caído no chão, não toque no morcego. Chame os zoonoses que eles irão recolher. E se o morcego, porventura, ele estiver quieto no canto dele, chama o sistema de zoonoses que eles irão tomar as medidas protetivas. Inclusive vai espantar para ele voltar para a natureza. O que nós não deveremos fazer é espantar esse morcego, porque nós não temos a técnica para fazer isso. E lembrando, o morcego ele é um transmissor de doenças graves. Por isso a gente não deve tomar cuidado, né? Deve tomar cuidado. Olha o que diz: nunca espante o mesmo toque em morcegos que entram em casa ou sejam encontrados caídos no chão, pendurados em locais baixos até mesmo mortos. Porém, o morcego, quem vai poder fazer a retirada do morcego, eles fazem isso. Note que o morcego ele pode infectar com vírus. Então, vírus hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue através de animais e mamíferos. E são os principais transmissores de doenças para os animais silvestres e para bovinos, equinos e herbívoros em geral. Então, gente, o morcego ele é um transmissor de doença. Tem que tomar muito cuidado com o morcego. Tá certo? E não dê alimento para o morcego. Agora nós vamos falar de um animal bonito, que é bem próximo das famílias aí do jacarés, crocodilo, só que é pequenininho, que é o teiu. Teiu tem vários biomas do Brasil, tem no Cerrado, que é na parte seca do Brasil, na Caatinga, no sul, e na Mata Atlântica, na região sudeste. Esses animais, eles se alimentam de pequenos animais, eles não são animais perigosos, mas também não são domésticos. Ele não é animal que tem veneno, porém a mordida dele pode resultar em dores, inflamações, infecções e fraturas e hemorragia. Hemorragia pode perder sangue e a pessoa ter uma situação mais complicada. Se vocês quiserem entrar nesse site que está embaixo, são os bichos, os animais silvestres que tem aqui na região de São Bernardo do Campo, que são catalogados mais de 1.100 animais silvestres, tá certo? Então nós falamos hoje sobre teiu, teiu, capivara, sapo e cobra e morcego, tá certo? O que fazer?
Então, aí está. Na maioria dos casos, chamar os zoonoses, chamar os órgãos ambientais e nunca matar esses animais, porque matar animal é crime ambiental.